Bahia Meio-Dia no ar e que bom que estamos juntos novamente aqui na telinha da TV Sudoeste. A hora de ficar muito bem informado é agora. É hora também da nossa conversa, nosso bate-papo, nosso dedinho de prosa de todos os dias. Bem-vindo, bem-vinda, fique à vontade, pode entrar aqui, a casa é sempre sua. E vamos então conferir os destaques da edição desta terça-feira. Cirurgiã dentista acusada de causar deformidade permanente em pacientes durante procedimentos estéticos é indiciada pela 8ª vez pela Polícia Civil. A delegacia responsável pelas investigações já identificou 10 vítimas e encontrou um padrão no atendimento da dentista. Procedimentos complexos, feitos sem habilitação médica e cortes que não constavam no termo de consentimento. O Ministério Público já ofereceu 4 denúncias contra a dentista. Número de mortes e internações de pedestres aumentou na Bahia. Uma reportagem vai falar sobre a lei do luto materno ou parental em vigor desde o mês de agosto. Cerca de 44 mil brasileiras perdem os bebês ainda durante a gestação ou logo após o nascimento, de acordo com o Ministério da Saúde. 30 casais e o Dia do Sim, momento histórico de muita emoção. Foi o primeiro casamento coletivo quilombola de Vitória da Conquista, o segundo da Bahia. A gente já mora junto, mas aí tava faltando só o casamento pra ficar tudo ok, né? Um momento lindo de muita emoção que nós vamos mostrar daqui a pouco aqui no Jornal. Ao vivo vamos falar sobre o mutirão de renegociação de dívidas no país. Está devendo, está preocupado, quer deixar o seu nome ok, né? O crédito restabelecido? Fica atento porque tem as informações aí do mutirão de renegociação de dívidas. Tem ainda o que é destaque no g1.com.br/Bahia e também a previsão do tempo com Camila Oliveira. Esses são os nossos principais assuntos e eu quero saber qual é o seu assunto, né? O seu assunto também entra nessa relação. O que está rolando por aí na sua cidade, no seu bairro, na sua rua? Conta pra gente, comente também os nossos assuntos e se quiser mande fotos, beleza? Agora não esqueça de colocar o seu nome, porque sem nome a gente não divulga, e o local onde você está. Toca aqui, tá combinado? Pronto, nosso zap é o 7734239310. Bahia Meio-Dia no ar, o seu jornal da hora do almoço. – 11h51, vamos aqui na telinha da TV com o Bahia Meio-Dia até 1 da tarde, depois coladinho aqui com a gente tem o Globo Esporte. Em Guanambi, um homem foi preso depois de agredir a companheira com socos, pontapés e facadas. Mais uma daquelas agressões covardes, né? Gente covarde, homem covarde que acha que é dono de mulher. Ela foi socorrida. Luan Ferreira tem essas informações, está aqui em Conquista e traz essas informações para a gente. Né, Luan? Boa tarde. Como é que está o estado de saúde da mulher que foi agredida? Boa tarde, Judson. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Bahia Meio-Dia. Ela foi levada para o Hospital Geral de Guanambi, onde recebeu o atendimento necessário. Segundo a unidade, ela chegou lá com vários ferimentos, frutos aí desses socos, pontapés e também das facadas, né? Na região, um corte profundo, inclusive na região da mão esquerda. Todo esse fato aconteceu na zona rural de Guanambi, na zona rural de Morrinhos. E aí, essa mulher apresentando essas escoriações foi levada pela guarnição da Polícia Militar até o hospital. Quem fez isso com ela? O companheiro de 44 anos. Essa mulher tem 41 anos. Ele a agrediu e também, segundo testemunhas, teria ameaçado o pai dela com uma arma. A polícia procurou esse homem porque depois de todas essas agressões ele fugiu em um carro vermelho e procurou. Nesse momento ali em que prestava assistência à mulher e também procurava esse homem, eles não encontraram, né? Mas posteriormente, ainda na madrugada, uma informação chegou até a polícia, dando conta de que ele estava em um bar. Ele foi até lá, em um bar, em um bairro de Guanambi, encontrou esse homem, ele foi abordado,
confessou que estava com uma arma. A polícia encontrou essa arma no banco do motorista, né, abaixo do banco do motorista do veículo, e também faca, facão, celular e outros objetos pessoais dele. Ele foi levado para a delegacia territorial, a primeira delegacia territorial de Guanambi, que autuou esse homem em flagrante na noite dessa segunda-feira. Os crimes: lesão corporal dolosa e porte ilegal de arma. O suspeito aí foi localizado pela polícia com a ajuda de informações que chegaram até a CIPO, né, a Central de Informações de Comunicação da Polícia. Essas são as informações, Judson. Esse homem está preso agora por conta dessas agressões, né? Dá até para dizer aí, por conta da faca do negócio, até uma tentativa, né, de feminicídio. Sim, é isso, Luan. Durante as investigações, isso pode ser constatado, né? Lesão corporal dolosa e porte de arma, agora é o que a polícia está indicando, mas com o desenrolar das investigações, isso pode realmente ser classificado como uma tentativa de feminicídio, uso de faca, né? Intenção de matar é o que a investigação vai mostrar. Importante é que esse bandido está preso, né? Esse valentão, covarde, na verdade, agredindo mulher, e agora segue o curso do inquérito, depois do devido processo legal, e que ele agora se emende com a lei, né? Que ele pague pelo que ele fez de acordo com o que diz a legislação. Essa coisa deixa a gente muito revoltado, não é, Luan? E que essa mulher que foi agredida se recupere e fique bem o mais rápido possível. Valeu, Luan Ferreira, ainda volto contigo aqui no Bahia Meio-Dia. Cerca de 44 mil brasileiras perdem os bebês ainda durante a gestação ou logo após o nascimento, de acordo com o Ministério da Saúde. E nem sempre o atendimento nesse momento, que é um momento muito delicado, um momento de dor profunda, nem sempre esse atendimento é feito de forma humanizada e respeitosa. A lei do luto materno ou parental está em vigor desde o último mês de agosto, mas a luta agora é para que essa lei realmente seja efetivada, que ela seja de fato cumprida. No rosto, as lágrimas de uma dor que só quem já sentiu pode entender. E no peito, a lembrança de poucos momentos ao lado da filha. A estudante Bianca Barbosa, moradora de Teixeira de Freitas, estava grávida da pequena Alice. E em dezembro do ano passado, após 33 semanas de gestação, perdeu o bebê. Além da dor do luto, a falta de assistência emocional, ainda no hospital, tornou tudo mais difícil e doloroso. Tive um sintoma incomum, né, no final da gestação. Mandei mensagem para o meu médico, ele pediu para eu poder ir à maternidade para poder avaliar. Fui e chegando lá não encontrou batimentos, a notícia foi dada de qualquer maneira e a médica me falando assim, então agora você não é mais prioridade do hospital, pelo fato de chegar algum bebê, alguma grávida com algum bebê em emergência, a gente vai salvar esse bebê. O seu já não faz muita diferença. Trouxeram, né, uma mãe com um bebê para o mesmo quarto e escutar o choro de outro bebê. Ela relata que, em meio a tanta dor, encontrou um suporte emocional importante. Encontrei a Simone, né? Foram me direcionando até ela. Ela que me pediu, assim, que pediram para poder me isolar. Eu consegui, né, ver minha filha, ficar ali um tempo com ela, registrar, tirar foto. Simone é assistente social e foi ela quem deu toda essa ajuda à Bianca, de forma voluntária, mesmo sem vínculo profissional com a maternidade. Assim como Bianca, ela já passou pela dor de perder um filho no finalzinho da gestação, aos 9 meses. E foi a partir daí que ela decidiu lutar por um atendimento mais humanizado nos hospitais e maternidades. Eu comecei a entender que a gente precisava mudar a forma que essas mulheres eram assistidas dentro das nossas instituições de saúde. E junto com outros projetos, outras mulheres, outras guerreiras, a gente começou a construir políticas públicas. Começamos a fazer projetos de leis. Nós temos 7 projetos de leis aqui no estado da Bahia. Nós temos projeto estadual e agora nós temos a lei nacional, que é a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental.
A Lei número 15.139/2025, chamada Lei do Luto Materno, estabelece diretrizes para oferecer atendimento mais humanizado a famílias que vivenciam a perda de um filho durante ou após a gestação, para garantir direitos como acompanhamento psicológico, acomodações em alas separadas, declaração com dados do natimorto e a decisão sobre rituais fúnebres. Terá que haver acolhimento, a humanização nessa assistência, protocolos. Casos como o de Bianca e o de Simone, que além de enfrentarem a dor da perda, ainda tiveram que suportar a indiferença com o luto materno, são comuns. Anualmente, cerca de 44 mil brasileiras perdem os seus bebês durante a gestação ou logo após o nascimento. E de acordo com o Ministério da Saúde, somente no ano passado foram registrados mais de 24 mil óbitos fetais, que é quando ocorre a morte antes do nascimento. E cerca de 20 mil bebês morreram com até 28 dias de nascido. De acordo com a psicóloga Arícia Savaná, a falta de assistência e tratamentos adequados no processo de luto materno pode resultar em marcas profundas. Quando ela chega nesse hospital que ela não é bem tratada, ela pode desempenhar diversos tipos de traumas emocionais, né? Desde questões específicas mesmo de depressão, como ansiedade, como estresse pós-traumático, né? Então é um nascimento de um bebê que está falecido. Então, nesse momento, ela vai experimentar a vida e a morte juntas. A Lei do Luto Materno foi sancionada em maio deste ano pelo presidente da República e está em vigor desde agosto. Agora, a busca é pela implementação em clínicas, hospitais e maternidades. A gente já começou um processo desde o ano passado de conscientização, de sensibilização. A gente teve o convite de estar atuando dentro da maternidade, já levando esses protocolos antes da lei ser sancionada. A gente fez muitas ações aqui com mães enlutadas e a gente trouxe algumas propostas para o gestor municipal, que essas propostas de implementação de estratégias mesmo, para que essas mulheres se sintam acolhidas no seu município. Espero que essa lei seja cumprida, espero que os profissionais entendam a importância mesmo de acolher, de registrar, de dar esses momentos aos pais, né? Porque é só aquilo ali, você não tem outra chance. É isso, uma lei importantíssima, né? Que realmente, como a gente fala, pegue, né? Que essa lei realmente seja aplicada, tenha efetividade. Agora a gente pensa outra coisa também. Caramba, precisa uma lei para determinar que uma mulher nessa situação de luto materno, de luto parental, seja tratada com humanidade, né, com sensibilidade. Se tem uma lei para determinar isso, prova que tem alguma coisa que está errada, né, minha gente? Tratar as pessoas com dignidade, com humanidade, é obrigação, principalmente uma pessoa numa situação delicada como essa. Fica essa reflexão para a gente aí, né? Precisar de lei para determinar um tratamento com humanidade. Realmente, a nossa sociedade precisa melhorar muito. 12h01, deixa eu ir aqui para a tela, porque já chegaram aqui as primeiras mensagens do Bahia Meio Dia desta terça-feira. Olha o zap aqui, quando eu anuncio as mensagens, o telefone aparece aqui. Na verdade, é um número só para o WhatsApp, eu falo o telefone, mas não adianta ligar, porque ele não atende. Mensagem de texto só é o que vale, mensagem de áudio não está valendo, vídeo pior ainda, tá certo? É só para você escrever, escreva aí a mensagem, mande uma foto, faça como o André, a primeira mensagem aqui de hoje. Bom dia, Judson, bairro Senhorinha Cário, estamos tendo complicações com o posto do Miro Cairo, gestantes estão ficando sem marcar pré-natal, olha aí a observação do André em relação ao posto de saúde do bairro Miro Cairo. Diego, semana passada eu reclamei sobre esse poste quebrado aqui na Rua G, no Centro Industrial de Conquista. E adivinha, ainda não foi resolvido. Isso está um perigo e está causando transtornos para a vizinhança. Alô, Neoenergia Coelba. Está perigoso demais. O poste saiu até do lugar, né? Ele desceu ali e está sustentado ali apenas pela fiação em cima e pelas ferragens. Um perigo, um transtorno realmente. Olha aí, Diego, vou repetir aqui para a Neoenergia, que sempre assiste o nosso telejornal. Rua G,
Centro Industrial. Viu, Diego? E assim que resolverem, manda a foto que a gente mostra. E se não resolver, manda de novo, que a gente cobra aqui na tela. Sandra, bom dia, Judson. Esse aqui é o meu filho, Arthur. E tivemos o prazer de conhecer você pessoalmente ontem na cerimônia dos casamentos. Ô, Sandra, foi um prazer conhecê-los ontem. O pequeno Arthur não perde o Bahia Meio Dia, nosso telespectador mirim, Bahia Meio Dia Kids. Alô, Arthur, abraço para você e a gente vai mostrar, viu, Sandra, daqui a pouco, essa cerimônia linda, né, do casamento coletivo quilombola. Tive a honra de participar como mestre de cerimônias e daqui a pouco a gente traz a reportagem. Um abraço para você, para o Arthur também. Rai Almeida, Judson, estou almoçando e assistindo você. Esse foi o pôr do sol no domingo na minha Lafayette Coutinho. Grande Lafayette Coutinho, linda foto do pôr do sol. Valeu, um abraço, Lafayette Coutinho, presente aqui no jornal. Tiago, Judson, já tem quase 3 meses que a Prefeitura de Vitória da Conquista não troca os refletores da quadra da Praça Norberto Aurich. Todo mundo que joga lá está reclamando do escuro. Alô, Prefeitura, o pessoal que joga na quadra à noite, né? Final da tarde, início da noite, durante a noite também, está precisando aí de uma resposta. A iluminação está insuficiente. Cássia, bairro Santa Cruz, não sabemos se é Embasa ou Prefeitura. O fato é que na Rua 11 tem esse buraco aberto. Moradores colocaram essas coisas para tapar. A via é um dos principais acessos à Lagoa das Bateias. É um buracão, a turma sinalizou ali, uma rua estreita, parece uma travessa, né? E tá um perigo danado, então a quem de direito, a Embasa ou Prefeitura, precisa resolver esse problema. Tainá, oi Judson, bom dia. Esse é o nosso pequeno Heitor de Lauro, que participou do campeonato de xadrez conquistense nesse fim de semana. Eu tô vendo que o cara é fera, ficou em 2º lugar. Ah, que legal. Heitor de Lauro, parabéns, fera do xadrez aqui da nossa Vitória da Conquista. Valeu, Tainá, parabéns aí. Olha só, fazendo o sinal ali de vitória, né? Muito bom. Jogar xadrez é bom demais, né? É bom para desenvolver o raciocínio lógico, as estratégias, enfim, é muito bacana. Daqui a pouco tem mais uma rodada de mensagens ali na tela. A seguir, mortes de pedestres crescem 35% em 4 anos aqui na Bahia. Número de internações no SUS também aumentou por causa de acidentes envolvendo pedestres. 12h05. Bahia Meio Dia volta depois de um intervalo rapidinho. Até já. O número de mortes e internações de pedestres aumentou na Bahia. Só esse ano, na capital do estado, 47 pessoas morreram atropeladas. Loiane recebeu a ligação que nenhum filho espera. O pai, Celorisvaldo dos Santos, tinha sido atropelado enquanto tentava consertar o carro na estrada de terra que liga a cidade de Ipupiara ao distrito de Amargoso, na região oeste do estado. Ele passou por 5 cirurgias, mas morreu 6 dias antes de completar 64 anos. Um carro contra um carro no outro e meu pai no meio. Foi bem na porta mesmo ali, tem até as fotos aí. Ai, meu Deus, é muito difícil de falar sobre isso. O convívio entre pedestres e motoristas nem sempre é tranquilo. O Código Nacional de Trânsito estabelece que o pedestre tem sempre prioridade sobre os demais usuários das ruas e avenidas. Nos últimos 4 anos, a Bahia teve alta contínua nas mortes de pedestres. Houve um salto de 35% de 2021 para 2024. As internações também cresceram. De 2023 para 2024, foi um aumento de 14%. Na capital baiana, dados da Transalvador mostram que de janeiro a outubro deste ano, 47 pedestres morreram. Na noite de domingo, mais uma tragédia. Na BA-526, uma moto atropelou 2 mulheres. Valdirene Coelho, de 55 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Corredores amadores e profissionais também foram vítimas do trânsito. Nos últimos meses, foram pelo menos 3 acidentes graves. Em novembro, Edmilson Ferreira Silva, de 45 anos, estava correndo no centro administrativo quando foi atingido por um veículo que estava em alta velocidade. A policial rodoviária federal Marta Maria, de 60 anos, morreu depois de ser atropelada na Avenida Paulo VI no dia 6 de outubro, quando foi atingida por um veículo que trafegava na contramão. O carro era conduzido por um motorista sem carteira de habilitação. Outro caso de grande repercussão foi registrado no dia 16 de agosto. Emerson Pinheiro foi atingido por um carro enquanto corria na orla da capital baiana. Uma das pernas do atleta precisou ser amputada. O CONTRAN aprovou novas regras para a Carteira Nacional de Habilitação. Entre as mudanças, o que chama a atenção é que quem for tirar a CNH
Nas categorias A e B, não vai ser obrigado a acompanhar as aulas presenciais nas autoescolas. O curso teórico pode ser feito online. O objetivo, segundo o governo federal, é reduzir custos daquelas pessoas que querem tirar a primeira habilitação. Mas especialistas divergem sobre a resolução. Realmente, tirar a habilitação no Brasil ainda é algo extremamente caro, mas existem outras medidas que poderiam ter sido adotadas no sentido de baratear todo o sistema, dando um subsídio do governo para que as pessoas de baixa renda pudessem realmente tirar a carteira na autoescola com um custo mais baixo. Em relação aos instrutores já cadastrados no sistema do governo, os profissionais serão avisados pelo aplicativo da CNH e poderão atuar como autônomos. Novos instrutores terão acesso a um curso gratuito do Ministério dos Transportes ou de autoescolas credenciadas e depois precisam solicitar autorização ao Detran. Mais uma noite quente na região e o sol brilhou forte, né? Já nas primeiras horas da manhã. Ontem tinha alerta de chuvas intensas aqui para a nossa região. 200 municípios na Bahia estavam com esse alerta, que não se concretizou. Trata-se de previsão do tempo, não é precisão, não é? Às vezes tem a previsão, mas acaba não se concretizando. Então a chuva não chegou, aquela chuva forte que estava prevista, e o tempo segue quente por aqui. Bora ver a cara do tempo agora ao vivo. Vitória da Conquista, estou aqui com a imagem do centro da cidade. À direita do vídeo é a Praça Tancredo Neves, né? Uma das praças mais bonitas da nossa Bahia. E essa rua que você está vendo aí é a Zeferino Correia, a rua que sobe na Praça Tancredo Neves, né? A do outro lado, a que desce, é a Maximiliano Fernandes. Tá sol aí e tem aquele ventinho que é bem típico aqui do Planalto da Conquista, a gente vendo ali as árvores balançando. E olha aí, tem sol nesse trecho da cidade, mas o céu está com muitas nuvens também. Do centro a gente vai para a imagem geral, vendo o lado leste da cidade, onde tem sol também nesse momento, e na parte de baixo aí do vídeo dá para ver que tem sombra em alguns bairros da cidade, com a temperatura média agora em 26 graus. Camilinha Oliveira, você chegando com a previsão do tempo para as cidades aqui da região nesta terça-feira, né, Camilinha? Chega junto, vem para cá, boa tarde. Oi, Judson, boa tarde para você e para todo mundo. Ainda tem possibilidade de chuva, especialmente na divisa com Minas Gerais, mas já é bem menor essa chance. Céu parcialmente nublado deve ficar desse jeito. Tem um corredor de umidade que eu tenho falado já há alguns dias para vocês, que é típico dessa época do ano, pegando o oeste, parte do sudoeste e do extremo sul do estado. Para essas duas outras regiões tem maior possibilidade. Para o sudoeste já reduz hoje. Vitória da Conquista com sol aparecendo, 29 graus de máxima, não deve chover em Conquista. Ainda pode acontecer de ter chuva em Carinhanha e a chuva ainda vem com raios e trovoadas. 32 graus de máxima, estão previstos 13,2 milímetros de chuva. Choveu inclusive em Malhada também, com registro de ventos mais fortes. Para Jaguaquara, não deve ter chuva, somente sol entre nuvens, 30 graus e os ventos alcançando 23 quilômetros por hora. Esse é o cenário dessa terça-feira. Vou acompanhando então ao longo da semana para poder trazer atualizações para vocês. Um beijo, viu? Até mais. Beijos, Camilinha. Até mais. O Bahia Meio Dia fala agora sobre direitos dos trabalhadores. O que é que acontece quando os direitos dos trabalhadores, em caso de demissão em massa, por exemplo, né? Ou em que uma empresa entra em falência, o que é que acontece? Como é que esses direitos são pagos? Como é que fica a situação? Vamos explicar quais são os direitos trabalhistas e como os trabalhadores devem receber de acordo com a lei, né? Em caso de demissão em massa, em caso de falência da empresa, né, Luan? Ou a empresa, por exemplo, entra em situação de recuperação judicial, quando, para não falir, ela negocia as dívidas. Enfim, como é que fica o trabalhador nesse tipo de situação? Você está com uma advogada trabalhista aí para trazer para a gente essas questões, responder essas perguntas e outras também, né? Exatamente, Judson. Num caso de falência, na hora de fazer o pagamento das dívidas, das contas, os funcionários eles têm prioridade no recebimento, né? Estou aqui com a Ana Caroline Camilo, que é vice-presidente da Comissão de Direitos do Trabalho, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor dessa situação. Na hora que a empresa decreta falência, quem tem prioridade de recebimento são os funcionários.
de todas as dívidas que eles têm, os funcionários têm que receber primeiro, é isso? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sim, os funcionários eles têm prioridade no recebimento, visto que o funcionário ele é visto como uma parte vulnerável no processo, né? Então, para os credores da empresa, o secretário, no caso o funcionário da empresa, ele é prioridade no recebimento das verbas rescisórias. Isso numa falência, numa situação de, por exemplo, recuperação judicial, que ainda não é uma decretação de falência, acontece o mesmo? Então, se caso houver uma demissão em massa dentro da empresa, a prioridade continua sendo o trabalhador, né? Sempre o trabalhador que vai ser a prioridade de recebimento dessas verbas rescisórias, dessas dívidas que a empresa possa ter. Ou seja, então não muda caso, por exemplo, não seja nenhuma dessas duas situações, seja, por exemplo, uma reestruturação, a empresa decide demitir todas as pessoas de um setor, então ela também entra como prioridade aí para o recebimento. Sim, o trabalhador, como eu falei, ele é sempre vulnerável dentro de um processo ou fora dele, né? A justiça vê o trabalhador justamente como a parte vulnerável, então ele tem que ter essa prioridade no recebimento das verbas decisórias. Obviamente que em um processo de demissão de um setor somente, via de regra a empresa ela não vai entrar com um processo, mas se caso entrar, o trabalhador sim tem prioridade no recebimento. Quais são esses direitos, quais são esses recebimentos? As verbas decisórias, os recebimentos continuam sendo, tanto em caso de falência ou em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador ele tem os mesmos direitos, né, de recebimento, que seria as férias, seria o saldo de salário, seria o aviso prévio, as guias, né, porventura se a pessoa tiver o direito ao seguro-desemprego, também a multa de 40% do FGTS, do FGTS, essas seriam a questão, 13º também, essas seriam as verbas que o trabalhador ele tem direito. A empresa pode negociar um parcelamento desse dinheiro a ser pago? Via de regra, não. O trabalhador ele tem direito a ser recebido as suas verbas decisórias até 10 dias após o encerramento do contrato de trabalho. Então, via de regra, não pode haver qualquer parcelamento. Algumas empresas acabam não pagando, por exemplo, o FGTS. E aí chega num momento como esse, o trabalhador pode até não ter o que receber. Como se proceder nessas situações? Sim, acontece muito das empresas ou esquecerem de depositar por mês ou deixarem para depositar no final, só que isso não é o correto a ser feito. Então, a empresa ela precisa pagar uma multa, né, por conta desse atraso da FGTS, mas o trabalhador ele não fica sem receber. A empresa pode pagar em atraso, mas ela tem que pagar. Aí tem que entrar na justiça? Infelizmente, assim, pode haver a questão da negociação de forma extrajudicial, o trabalhador pode ir até a empresa, pode buscar a questão dos seus direitos através do próprio empregador, mas acontece muito de precisar entrar na justiça porque a empresa ela não olha o trabalhador da forma como deveria, né? Então precisa entrar no processo judicial para requerer os seus direitos. E aí, né, Judson, quando as partes não entram em acordo, a justiça acaba sendo o caminho para tentar resolver esses impasses, né? É isso, Luan. Melhor que haja um acordo, né? Mas se não houver, aí realmente tem de ir para a justiça para que a justiça dê uma solução para o caso. Luan, gostaria de saber quando é que o sindicato entra numa negociação, por exemplo, de uma demissão em massa. Como é que o sindicato faz essa mediação? Qual é o papel dele? Como é que ele pode fazer um acordo, digamos assim, com a empresa, né, para o pagamento dos trabalhadores, do que é devido? Como é que funciona o sindicato num caso como esse de demissão coletiva? Judson, fala sobre o trabalho, o papel do sindicato num caso de demissão coletiva. Quando é que ele entra? O que ele pode fazer? Como é que funciona isso? A questão da demissão em massa, né, ela precisa passar pelo sindicato para haver uma negociação coletiva. O sindicato ele vai estar ali na função mesmo de apresentar os direitos para as pessoas, né, que estão ali, os empregadores, e requerer da melhor forma para que o empregador não saia prejudicado nessa questão. Então o sindicato ele tem esse papel quando é uma demissão em massa. O processo ali ele pode ser individual, coletivo? Existe um que tenha mais força? Pode haver o processo coletivo, tanto quanto individual. Obviamente que o coletivo vai demonstrar justamente essa questão da demissão em massa, né? Vai requerer um olhar maior para aqueles trabalhadores, porque não é só uma pessoa que está saindo da empresa, mas sim um setor inteiro, a empresa inteira. Mas o processo pode ser iniciado tanto individualmente quanto de forma coletiva. A gente sabe que, por exemplo, gestantes, pessoas que estão afastadas por questões de doença, por exemplo, elas têm direito a ter prioridade, não podem, existe a estabilidade ali.
Numa falência não tem muito o que fazer, é levantamento dos recursos para poder fazer o pagamento. Mas quando não acontece a falência, essas pessoas, como é que elas podem ser asseguradas? Elas são asseguradas da seguinte forma: quando a pessoa está grávida ou tem um acidente e ela está afastada, né, ela possui a estabilidade. Em caso de acidente, 12 meses após o retorno, ele não pode ser demitido. Gravidez, até 5 meses após o nascimento da criança, a funcionária não pode ser demitida. No caso de falência, é importante dizer que a falência ela não apaga os direitos do trabalhador, que muita gente entende dessa forma. Então, dentro da falência, o trabalhador que tem estabilidade, ele continua tendo. A diferença é que, como teve o encerramento das atividades, a pessoa não pode trabalhar, ela vai ser indenizada. Ela vai receber essa estabilidade de forma indenizada. E aí, nesse caso, ela entra numa fila de prioridade, ela sobe nessa fila? Sim, no caso, os trabalhadores eles já têm prioridade, mas as pessoas que têm estabilidade têm uma prioridade ainda maior. Então, se os trabalhadores estão no momento de recebimento daquelas verbas, as pessoas que têm estabilidade vão receber primeiro do que ainda os outros trabalhadores. Tá certo, conversei aqui com a Ana Caroline, que é advogada trabalhista, trazendo essas orientações para a gente, né, Judson? Explicando um pouco de como é que funciona todo esse processo, importante para que as pessoas que possam estar passando por essa situação busquem os seus direitos, né? Conheçam e possam correr atrás aí desses direitos. Volto contigo. É isso, Caroline Camilo, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Vitória da Conquista. Obrigado aí. Aquela coisa, né? O que se puder conversar, fazer acordo, né? Chegar a um consenso que fique bom para as partes, principalmente para o trabalhador, como disse a advogada, que é a parte mais fraca dessa relação, a parte mais vulnerável. Beleza, houve acordo, ótimo. Agora não, se o trabalhador entende que algum direito dele está sendo negligenciado, está sendo violado, bater na porta do Poder Judiciário, que é o caminho correto para que esses direitos sejam realmente garantidos e recebidos pelo trabalhador. Valeu, obrigado a doutora, obrigado a Luan Ferreira também. No próximo bloco a gente vai falar sobre o indiciamento de uma dentista de Vitória da Conquista por procedimentos estéticos em pacientes que ficaram com lesões graves. Indiciamento pela polícia e já tem denúncias também feitas pelo Ministério Público. 12h22, já tem mais uma rodada de mensagens ali na tela. Estou esperando a sua, 773423-9310. Até já. G1.com.br/Bahia é o nosso site na internet, onde você também fica muito bem informado. É só apontar o QR Code, ou apontar o QR Code não, apontar a câmera do celular. Hoje eu acertei o lado aqui e errei o texto. Então é apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela, você vai direto para o nosso site. Empresário que vende armas e munições é preso suspeito de sonegar 14 milhões de reais em impostos na Bahia. A prisão aconteceu hoje em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, durante a operação Fogo Cruzado. Mandados de busca foram cumpridos em 5 cidades aqui do estado da Bahia. Sonegação de impostos, né? Esse empresário que vende armas agora está na mira aí nesta operação. Segundo assunto em destaque hoje, 3 suspeitos de aplicar golpes online são presos na Bahia. Grupo criminoso fraudava boletos. Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em Salvador também nesta terça-feira e teve também um mandado de prisão cumprido em Barreiras, na região oeste do estado. 3 suspeitos de golpes digitais foram presos em Salvador e um mandado de prisão cumprido também em Barreiras, na região oeste. O último destaque, o sistema agora não está querendo abrir aqui o último destaque. Pronto, então a gente vai ficar só nesses 2. Travou, deu bug aqui, travou. É assim mesmo, ao vivo o jornal é assim, abriu, pronto, abriu, só porque eu falei. Fechando aqui, Polícia Militar da Bahia proíbe filiação partidária de agentes da Ativa. A decisão foi tomada após recomendação do Ministério Público do Estado. A corporação também estabeleceu que lideranças façam levantamento interno para identificar possíveis irregularidades. Então a decisão é, policial militar na Bahia, da Ativa, não pode ter filiação partidária, não pode ser filiado a partido político. Essas e outras informações estão em nosso site, g1.com.br/Bahia. Fim de ano, muita gente quer fazer as compras de Natal, de Ano Novo, né?
mas às vezes aí tem um problema, esbarra na falta de crédito na praça, está com o nome negativado, porque as restrições de cadastros, né? O nome está no SPC, está na Serasa, enfim, aí você não pode fazer compra a prazo, não tem crédito na praça, é ruim. E tem oportunidade para pagar esses débitos com negociação e descontos, né? Tem boas propostas aí de negociação e bons descontos também. É o mutirão de renegociação de dívidas do país. Sobre esse mutirão, Luan Ferreira fala agora com a gente. Como é que o consumidor pode ter acesso, Luan, para pagar a dívida, né? Dormir mais tranquilo, botar a cabeça no travesseiro. A gente dever não é legal, né? Fica aquele negócio martelando, poxa, eu tenho que pagar e tal, às vezes não dá, não tem condição. Mas aí tem uma proposta legal, tem um desconto bacana, dá para negociar e tal, e ficar livre da dívida. Como é que o pessoal pode ter acesso, Luan? É isso, Judson. Como bom nordestino, eu sempre ouvi de painho e de manhinha, o que a gente tem é o nome, e ter o nome limpo é muito importante. Para negociar é muito fácil, o Serasa está fazendo esse mutirão de negociação. Estou aqui com a Mona Lisa, que é educadora financeira do Serasa, e vai nos ajudar a entender um pouco melhor como negociar. É a partir do site do próprio Serasa, não é isso, Mona Lisa? Boa tarde. Boa tarde, Hudson, pessoal. Então, a gente pode negociar as dívidas no site da Serasa, no aplicativo da Serasa, nas agências dos Correios ou pelo WhatsApp da Serasa. É importante que seja o canal oficial, que a pessoa entre no site para buscar esse WhatsApp. E as negociações, como é que estão funcionando? Tem desconto bom? A pessoa consegue negociar bem? Super, tem até 99% de desconto e parcelas a partir de R$ 9,90. São mais de 1.600 empresas participantes e assim, não tem desculpa para não negociar. É interessante observar que é feita uma proposta de negociação, às vezes a pessoa pode dar uma entrada, parcelar o resto. É importante as pessoas entenderem um pouco disso, né? Isso, lá no aplicativo da Serasa ou no site você encontra a oferta. Lá mostra o valor atual que está da dívida, já mostra o desconto e por quanto você pode quitá-la. E lá você pode parcelar e o importante é que honre esse compromisso para o nome não negativar novamente. Você estava falando, mais de 11 mil acordos já foram feitos aqui em Vitória da Conquista? Isso, mais de 11 mil acordos aqui em Vitória da Conquista, mais ou menos 27 milhões em descontos e ainda temos 134 mil conquistenses inadimplentes. Ou seja, que precisam fazer essa negociação, estão ali em processo. A partir de quanto tempo depois dessa negociação ou do pagamento ali, o nome já sai da restrição? Olha, e depende da forma de pagamento. Normalmente por Pix é mais rápido para sair da negativação, né? Mas é coisa rápida, assim, é só o tempo mesmo de processar. E nisso o score da pessoa já muda, que é o que começa a dar para ela ali a possibilidade de crédito. Exatamente, é super importante a gente ter essa atenção em relação ao nosso score, porque é ele que vai medir a confiança que os bancos, os cartões têm para nos dar esse novo crédito, né? Então é importante que o score seja alto. É isso, para, por exemplo, a pessoa que está buscando o financiamento de uma casa, de um veículo, quem está querendo, por exemplo, cartão de crédito, né? Precisa estar com esse score alto e o nome mais limpo possível, né, Judson? Exato, Luan. A minha dúvida é a seguinte: alguém que está tendo uma dívida executada, o que é que isso quer dizer? Está devendo e a empresa credora está cobrando essa dívida na justiça, né? Já colocou na justiça para receber. Vale também para essa negociação? Entra também na negociação e caso haja um acordo, né, seja feita a negociação, esse processo é extinto? Vamos lá, Judson pergunta sobre dívida executada, né? Ou seja, já foi para a justiça. Algumas dessas dívidas também podem entrar nessa negociação e fazendo o processo acaba sendo extinto? Então, lá as dívidas que estão disponíveis para acordo são as dos cartões de crédito, energia, estudantis, veículos. Essas outras dívidas aí eu já não tenho essa informação, mas vou ficar te devendo. Mas as outras empresas você pode ter acesso normalmente lá.
Vamos falar um pouquinho de educação financeira aqui para quem está querendo negociar. É importante entender a sua realidade, o quanto tem condição de pagar para que essa negociação ela seja efetivada, né? Exatamente. Assim, quando a gente fala em educação financeira, é importante a gente ter um orçamento. E dentro desse orçamento, colocar essa porcentagem para quitação de dívida, porque não é simplesmente fazer o acordo por fazer. Não, tem que honrar para, de fato, o acordo ser efetivado e o nome ficar limpo. Então, a gente precisa fazer um orçamento, aproveitar agora o 13º, que já está aí disponível, para limpar o nome. Ou seja, não adianta, eu quero me livrar o quanto antes, vou parcelar em 2, 3 vezes. Só que aquele valor de parcelamento não cabe no meu orçamento mensal, eu posso voltar a continuar em dívida e isso é ruim. É, exatamente. Eu costumo falar que endividamento, as dívidas não é uma sentença, e sim é um processo. Ao mesmo tempo que a gente não ficou endividado, né, as pessoas não ficam endividadas de uma hora para outra, também quitar precisa de processo. Então é melhor que você coloque uma parcela mais longa do que uma menor e não conseguir honrar. E é importante a gente até entender, né, Judson, essa questão de endividamento e de inadimplência. Se você chegou a ficar inadimplente, a coisa significa que está um pouco mais complicada, né? Dever, todo mundo está devendo alguma coisa, né? Existe uma diferença entre compromisso e dívida. Às vezes as pessoas ficam assim, eu estou com uma dívida enorme do cartão, do financiamento, mas se está em dias, isso é um compromisso financeiro. Agora, se você deixou de pagar, aí sim virou em dívida. E o feirão, ele vai até quando? Até quando as pessoas podem aproveitar esses descontos? Até dia 19/12. É a última oportunidade e, assim, tem sido o maior feirão da história da Serasa. Em relação ao do ano passado, teve um aumento de mais de 14%. Então, assim, não percam essa oportunidade. Monalisa, antes da gente entregar, eu falei de olhar ali o score, deixar ele alto para conseguir, por exemplo, cartão de crédito. Mas é preciso cuidado porque cartão de crédito é um grande vilão. Dívida no cartão para conseguir é daqui para lá. Eu costumo falar assim, que o cartão de crédito ele não é vilão, mas quem está usando ele pode levar ele como vilão. Então, assim, o cartão ele é uma forma de pagamento, como se fosse dinheiro, espécie, Pix. Então, a gente precisa ter sabedoria para utilizar, para não ficar inadimplente e aí começar aquela bola de neve. É isso, muito obrigado pelas dicas. Tá aí, Judson, aquela outra regrinha, né, que maninha e painho sempre disseram, né, e dizem, não colocar o chapéu onde a mão não alcança. Essa é a oportunidade de colocar o chapéu no lugar certo, renegociar, sair desse nome sujo. Volto contigo, Judson. É isso, renegociar, dormir mais tranquilo e ter cuidado, né, para o nome não ser negativado novamente, ter cuidado com cartão de crédito, porque cartão, Luan, a gente compra e a impressão que tem é que não vai pagar, passa no cartão, paga, beleza, né? Você não viu o dinheiro sair assim do bolso. Aí, meu irmão, quando a fatura chega, é que realmente você cai na real. Caramba, olha aqui. E às vezes a gente acaba se perdendo um pouquinho, né? Vira uma bola de neve, mas essa é uma boa chance para você deixar tudo tranquilo e ter realmente o seu crédito restabelecido na praça. Valeu, Luan, nossa entrevistada também, muito obrigado. Deixa eu ver quem está aqui na tela, olha, Arlete, Dona Arlete. Oi, Judson, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Você é uma pessoa maravilhosa, manda um abraço para mim, sou do povoado da Gameleira. Dona Arlete, o prazer foi meu ontem lá no casamento, conhecer essa pessoa risonha, carinhosa, maravilhosa, nossa telespectadora, olha que sorriso lindo. Dei um abraço pessoalmente, agora vai um abraço virtual também para a senhora e para todo mundo aí na Gameleira. Obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. A foto marcou esse momento, né? Roberto Ferreira, grande Roberto, aconteceu nesse fim de semana em Tremedal a etapa do Campeonato Sudoeste de Futsal de Base nas categorias Sub-13 e Sub-15. Poeirão Futsal de Ituaçu e CEFG de Tremedal foram os respectivos campeões. Então, um abraço aí, parabéns para o Poeirão Futsal de Ituaçu e CEFG, é assim que fala mesmo, né, Roberto? CEFG de Tremedal. Um abraço para vocês, grande Roberto Ferreira, figura marcante do esporte aqui da nossa região. Pati, ontem tivemos o prazer de conhecer pessoalmente o carismático Edson Nunes. Meus filhos Miguel e Vinícius não perderam a oportunidade de tirar uma foto. A turminha Bahia Meio Dia Kids que gosta do jornal. Um abraço para vocês, Miguel e Vinícius.
fizeram a foto com o nosso colega Edson Nunes. Agora tem um convite aqui, ó. Alain, Judson, sábado tem baile solidário na ABB de Jequié para ajudar na reconstrução da paróquia São Judas Tadeu. Grandes atrações, Rose Banda, Gilson Prates e Ed Carlos e Banda. Abertura dos portões às 8 horas da noite. Grandes artistas. Alô, Rose Banda, um abraço. Abraço para o Ed Carlos e para o Gilson também. Valeu, Alain. Glória, bom dia, Judson. Sou moradora do bairro Lagoa das Flores e peço um reparo da iluminação dos postes que estão apagadas. As lâmpadas, né, estão apagadas ao longo da BR-116. Lâmpadas que foram instaladas pela Via Bahia. Então, precisa melhorar a iluminação. Valeu, Glória. Cláudia, Judson, divulgue, por favor, o concerto de hoje à noite. Muito obrigada. No IFBA, Campus de Vitória da Conquista. Homenagem a Johann Sebastian Bach. Hoje, às 7 horas da noite. Intérpretes João Omar, Cláudia Cavalcante, Douglas Marchand, Emerson de Matos, Giz Andrade, Gustavo Marley, Herbert Luiz, Luve de França, Maicon Faria, Marcos Ferreira e Madrigal do IFBA. Gente, imperdível. Só tem fera aqui, né? Tá feito, então... Cláudia, tá feito o convite aí, homenagem a Johann Sebastian Bach, hoje no campus do IFBA, 7 horas da noite. Olha que convite bacana. André, bom dia, Judson, bairro Senhorinha Cário. Estamos tendo complicações. Essa aqui já foi, né, André? Com o posto de saúde. Luciene, boa tarde, Judson, sou da cidade de Iguaí. Aqui está muito abafado, um calor de 30 graus e por aí está muito quente. Aqui está abafadão também. Acho que não como Iguaí, né, 30 graus. Aqui, por conta da altitude, é sempre um pouquinho mais frio, mas está abafado também. Viu, Luciene? Um abraço para você, para todo mundo aí em Iguaí. E daqui a pouco tem mais uma rodada de mensagens aqui na tela e eu estou esperando a sua. Já começou o período de reprodução das tartarugas marinhas. Atualmente, cerca de 100 ninhos estão sendo monitorados em 6 municípios da região sul do estado. E quem caminha pelas praias pode se surpreender a qualquer momento com uma cena rara de um filhote indo para o mar. Na beira da praia, o mar esperava. Do lado de cá, filhotes de tartaruga se preparavam para tocar o mundo pela primeira vez. Hoje, além de acompanhar a soltura, tivemos a chance de guiar alguns desses filhotes até a água. Testemunhamos de perto a delicadeza e a coragem dessa primeira travessia. Gente de todas as idades observava, registrava e fotografava o momento. Como se cada passo miúdo fosse um lembrete silencioso de que a sobrevivência dessas espécies também depende de nós. A temporada reprodutiva das tartarugas marinhas está em pleno ritmo. Nesse período, aumenta o número de fêmeas que vêm à praia para desovar. E também cresce a ocorrência de encalhes de animais marinhos. Recentemente, uma tartaruga marinha fêmea da espécie cabeçuda, com cerca de 70 quilos, encalhou na zona sul de Ilhéus. Ela apresentava sinais de afogamento após tentativas da população de devolvê-la ao mar. Um procedimento que não é recomendado. Com mais tartarugas se aproximando das praias, a interação com as pessoas se intensifica. E é justamente aí que os cuidados precisam ser redobrados. Primeira coisa, evitar se aproximar do animal, evitar manipular o animal. Ele pode transmitir doença para você, tá? Não colocar ele de volta na água. Se tiver algum suporte de encalhe, tentar tirar ele do sol, em uma sombra, ou levar um guarda-sol, mas evitar o máximo possível manipular o animal e não devolver o animal para a água. Só este ano, cerca de 2.000 filhotes já nasceram entre Maraú e Canavieiras. E a atenção continua necessária. Até o fim da temporada, muitos outros devem vir ao mundo em toda a região. Esses são apenas 2 dos 25 ninhos já monitorados em Ilhéus. E a expectativa é de que até janeiro, cerca de 300 filhotinhos de tartaruga pente e tartaruga oliva façam percurso para o mar pela primeira vez. Entre outubro até abril vai ser a parte reprodutiva, então as fêmeas sobem, a gente pede às pessoas não se aproximarem, manter uma distância de 3 a 4 metros. Não usar flash, não incomodar o animal, ela sobe para desovar e desce. Normalmente é de noite, mas tem algumas que sobem em horários alternativos, final de tarde, início da manhã. Então aqui no litoral sul, que a gente monitora de Maraú a Canavieiras, são 6 municípios, a gente tem desova das 5 espécies do Brasil, que é oliva, cabeçuda, pente,
verde e de couro. E a gente pede para as pessoas não desmarcarem os ninhos. Os ninhos do Projeto Amar são marcados e identificados. E a gente teve violação de ninhos na Praia do Norte já esse ano. Isso é crime ambiental. E o veterinário destaca que este ano o número de encalhes já superou o registrado no ano passado. Um alerta importante para o período em que as praias se tornam também o berçário dessas espécies. A gente aumentou o número de encalhes de tartaruga, de boto, de golfinho, então tudo está aumentando. Isso é o que a gente consegue ir e sabe e vai lá. Mas assim, a gente sabe por pesquisa científica que somente 10% dos animais marinhos que morrem chegam à praia e encalham. Esse ano a gente já tem quase cerca de 100 ninhos, mas isso em 6 municípios. Está devagarzinho, está começando, mas a gente espera aumentar o número de filhotes e ninhos protegidos. No próximo bloco, a gente fala sobre o indiciamento de uma dentista por procedimentos estéticos em pacientes que ficaram com lesões graves, lesões permanentes, muitas cicatrizes. E ainda 30 casais que realizaram o sonho de ter uma cerimônia e oficializar a união no casamento coletivo, o primeiro casamento coletivo quilombola, realizado em Vitória da Conquista. Um momento histórico e de muita emoção. 12h42, a gente volta já. Em Vitória da Conquista, uma dentista está sendo indiciada por procedimentos estéticos irregulares e que deixam lesões graves em pacientes, né? Muitos pacientes foram lesionados. Foram identificados cortes que não eram compatíveis com o instrumento permitido para uso odontológico. Segundo a polícia, a dentista assumiu o risco de causar o dano. O Conselho Regional de Odontologia informou que acompanha o caso e que já havia aplicado uma suspensão de 30 dias à dentista. Essa vítima, que não quer aparecer, buscou um procedimento estético simples, mas o que foi executado foi outra coisa. Eu procurei apenas um procedimento estético de preenchimento facial, né, olheira, bigode chinês, esses protocolos normais. Ela me sugeriu um protocolo próprio desenvolvido por ela mesma, que seria o Papada Zero. Fez o procedimento e o resultado foi o pior possível. O que era para ser um tratamento minimamente invasivo acabou em cortes profundos, não autorizados. Depois do procedimento pronto, minha orelha toda cortada, tanto na frente como atrás, o queixo também cortado, ou seja, não tive o que eu fui buscar, pelo contrário, tive uma dor de cabeça enorme. A promessa era de recuperação em 3 dias. O que não aconteceu. Eu me senti impotente, me senti com medo, né, acuada. E com o avanço da infecção, sem suporte. Ela falou que não poderia me atender naquele momento, era em um sábado, 8 horas da noite, porque ela estava jantando com o marido. E aí que eu procurasse ela na segunda-feira de manhã. Eu estava completamente vulnerável, com medo, né? Todos os cortes que ela fez, todas as incisões estavam abertas, tanto da orelha como do queixo. A delegacia responsável pelas investigações já identificou 10 vítimas e encontrou um padrão no atendimento da dentista. Procedimentos complexos, feitos sem habilitação médica e cortes que não constavam no termo de consentimento. O que esse termo traz? É um termo, né, onde qualquer pessoa que vai fazer uma cirurgia, vai passar por um procedimento cirúrgico, em qualquer lugar, ele assina um termo e nesse termo é esclarecido para esse paciente tudo o que será feito nele. Os termos de consentimento não eram totalmente esclarecidos, as vítimas assinavam o termo instantes antes de passar pelo procedimento, certo? Então, acabava que elas não conseguiam entender direito e iam ler o termo posteriormente, né? E identificaram que não falava nada de corte. A investigação descobriu que os cortes próximos à orelha, onde várias vítimas ficaram com cicatrizes permanentes, não apareciam em nenhum termo apresentado pela profissional. Aquelas vítimas que tiveram cortes periauriculares, próximo da orelha, certo? No termo de consentimento livre e esclarecido, não consta nenhuma informação. Não é dito nada. Fala apenas de um pequeno corte na região da papada. O que foi feito foi uma cirurgia plástica
de forma clandestina, né, que deveria ser feito por um médico ou uma médica em um ambiente hospitalar. Essa advogada, que representa 5 vítimas, diz que o termo de consentimento foi alterado ao longo do tempo. O termo de consentimento do ano passado para esse ano foi alterado, né? Foi alterado, mas em nenhum momento fala sobre as lesões que, de fato, ocorreram nessas pacientes, que foram as lesões na orelha. Na realidade, o que aparece nesse termo de consentimento? Aparece o nome do procedimento e como que ele será feito, né? Fala das incisões sobre o queixo, sob o nome de plicatura do plastima, que é justamente essa incisão que é feita aqui, né? Sob o queixo, mas em nenhum momento fala sobre as incisões na orelha. E o que acontece? Na realidade, dentro dessas 5 vítimas, a primeira que eu acompanhei, ela não sabia em nenhum momento que seriam feitas essas incisões na orelha. Já as outras 4, ela passou a falar o quê? Serão feitas furinhos atrás da orelha. Foi o que as pacientes me relataram. Ela me falou que seria feito um furo atrás da orelha. Quando o procedimento finalizou, cheguei em casa, o que eu notei, as incisões foram feitas daqui, né, daqui da frente do lóbulo, da frente da orelha, até a parte de trás. Ela conta que o sentimento de medo é comum entre as vítimas. Todas elas tinham esse receio, tinham a vergonha, né, em relação às incisões que foram feitas, porque todas ficaram deformadas. A perícia identificou cortes que não eram compatíveis com o instrumento permitido para uso odontológico. Por isso, a polícia concluiu que houve dolo eventual, quando o autor assume o risco de causar o dano. Justamente por isso, por esse motivo, ela foi indiciada até o momento por 8 vítimas pelo crime de lesão corporal grave. A dentista apresentou certificados de cursos, mas, segundo o delegado, nada disso a habilita a realizar cirurgias desse tipo. Ela juntou alguns cursos, mas independente do curso que ela tiver, ela sendo dentista, ela não pode fazer esses procedimentos. Apenas um médico poderia fazer esses procedimentos. O Conselho Regional de Odontologia informou que acompanha o caso e que já havia aplicado uma suspensão de 30 dias à dentista por um procedimento anterior. O órgão afirma que outros processos administrativos estão em análise e que cada denúncia é tratada individualmente, seguindo os trâmites internos. A defesa da cirurgiã dentista disse em nota que já tem conhecimento dos novos boletins de ocorrência e que a profissional permanece colaborando com todas as investigações. Alega que os relatos apresentados são semelhantes aos que já estão no processo e que pretende apresentar provas para demonstrar a irregularidade dos procedimentos e a inexistência de conduta ilícita. O trauma deixou marcas não só no rosto, mas na vida das vítimas. Hoje eu não prendo mais meu cabelo, né, com vergonha. Onde eu tô, se tem vento e sopra o cabelo, eu tenho sempre estar com o cabelo aqui, ó, tampando essas cicatrizes, porque eu tenho vergonha. Quem chega perto de mim, em qualquer ambiente que eu esteja, já me pergunta logo o que foi que eu fiz. Enquanto a investigação avança, as vítimas esperam que novas denúncias ajudem a impedir que outras mulheres passem pela mesma situação. Eu não quero absolutamente nada a mais do que justiça. Que ela pare de fazer o que ela está fazendo, né? Tanto que eu estou aqui, foi trabalhoso chegar onde eu estou agora, porque eu me senti acuada, traumatizada. Demorou muito eu me conscientizar para denunciar, né? Mas ela precisa parar urgentemente. 12h51, bora mudar de assunto, falar de coisa boa agora, falar da nossa campanha Natal do Bem, a campanha da Rede Bahia de arrecadação de presentes e brinquedos que serão entregues a crianças nesse final de ano, né? A 8ª edição da nossa campanha. O ano passado aqui na região nós arrecadamos mais de 12 mil brinquedos e esse ano a gente quer ultrapassar esse número, né? E estamos então contando com a sua solidariedade, a sua participação, você que quiser e puder doar um presente, um brinquedo, uma roupinha, então fique à vontade, aí você coloca na embalagem, não é? Do que se trata, o que é o presente, para qual idade, para quem você quer que esse presente vá, que vai facilitar o trabalho da Patrulha Solidária, nossa grande parceira nessa campanha Natal do Bem. A árvore está aqui no estúdio, é o símbolo da nossa campanha, o dia D vai ser em 13 de dezembro, no posto da Polícia Militar, lá na Avenida Olívia Flores. O Bahia Meio Dia vai ser apresentado ao vivo de lá para a gente te dar esse abraço pessoalmente em agradecimento pela participação.
E os presentes podem ser doados nesses pontos aqui de coleta que eu vou mostrar para você agora. Sede da TV Sudoeste, no centro da cidade, Pel Construtora, na Bartolomeu de Guzmão, HENET na Olívia Flores, Boulevard Shopping também na Olívia, Diamantina Veículos na Presidente Dutra, perto da estação rodoviária, na Câmara de Vereadores no centro, na Fainor, que fica na Luiz Eduardo Magalhães, e em todas as unidades da Polícia Militar. Em Vitória da Conquista, Brumado, Poções, Cândido Sales e Livramento de Nossa Senhora. A gente vai abrir a imagem mais uma vez aí na tela e aí você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí, ó. E aí você vai direto para o nosso site, ou então você pode pegar o celular e fazer uma foto aqui desses locais, com o horário, né, que você pode entregar, o endereço certinho. E a gente está contando então com a sua participação, a sua solidariedade na nossa campanha Natal do Bem. Foi realizado em Vitória da Conquista o primeiro casamento coletivo de casais quilombolas. É o segundo da Bahia. A cerimônia foi organizada pela Corregedoria Geral de Justiça e pela Defensoria Pública do Estado, com a participação de vários apoiadores. Um momento de emoção e realização para casais que esperavam por essa oportunidade. Abraços, sorrisos e celebração. O tão sonhado Dia do Sim chegou para 30 casais no primeiro casamento quilombola de Vitória da Conquista. Foi o segundo da Bahia. Vitório e Vitória estão juntos há 18 anos. Chegou o momento de oficializar a união perante a lei. Como eu participei da associação, aí eu fui convidado para, se eu topava casar no mutirão, aí eu topava. Mas ela incentivou mais do que eu. O primeiro casamento coletivo quilombola foi uma iniciativa da Corregedoria Geral da Justiça e Defensoria Pública do Estado da Bahia, com apoio de outros setores. A Corregedoria Pública procurou a Defensoria Pública, que a Defensoria Pública, na pandemia, ela se apresentou para as 32 comunidades quilombolas. Então foi o primeiro passo. E como a Defensoria Pública realiza casamentos coletivos desde 2017, também foi outro motivo. Uma equipe de 20 voluntários e 10 parceiros cuidaram de cada detalhe do casamento. A música tornou o momento ainda mais especial e ficou por conta da camerata Carlos Jeová, do projeto Neogibá. Casais de 12 comunidades quilombolas de Vitória da Conquista participaram do casamento. O significado do evento vai além da realização do sonho. Essa é a segunda cerimônia no estado da Bahia e a primeira em Vitória da Conquista. É a afirmação da ancestralidade, né, de toda uma tradição. Os casamentos coletivos vêm sendo realizados, mas, sobretudo, para celebrar o Novembro Negro em Vitória da Conquista, hoje estamos aqui para consolidar pessoas que já viviam, inclusive em união estável, mas que vieram aqui, que tiveram, né, esse momento de garantir a sua cidadania. Diógenes e Letícia estão juntos há 5 anos. São do quilombo Cachoeira das Araras. A certidão de casamento é um recomeço nessa história cheia de amor e respeito. A gente já tem uma trajetória junto e tava faltando isso, né? A gente tava à procura da oportunidade de oficializar a nossa união. E é isso aí, é o pontapé inicial para um futuro. A gente já mora junto, mas aí tava faltando só o casamento para ficar tudo ok, né? Mandar um abraço aqui para todos os casais, né, que ontem celebraram, contraíram núpcias, como se diz, né, no primeiro casamento coletivo quilombola de Vitória da Conquista. Participei como mestre de cerimônias, foi uma honra. Mandar um abraço aqui para a Defensoria, para a Corregedoria de Justiça, a Corregedoria Geral de Justiça, representada lá por Dr. Cláudio Daltro, juiz da primeira vara. Foi um momento realmente muito especial e que eu tive a honra de participar. Um abraço
para todos. Luan, Judson, o mato tomou conta do cemitério do Cadija, em Vitória da Conquista, Bahia. Muito vergonhoso. Aí, rapaz, é uma falta de respeito, né, com a memória das pessoas que estão aí sepultadas e uma falta de respeito também com os parentes, as pessoas que vão visitar o cemitério. Olha o matagal, né? Tá alto. A memória das pessoas realmente merece um pouco mais de consideração. Bruno, olá Judson, boa tarde, diretamente de Itarantim. Na Pedra de Três Pontas, vem aqui um dia. Cara, que paisagem linda. Olha só, lá embaixo do Itarantim, não é? Olha só não tenho coragem de ficar na pedra aí como você tá. Mas vou marcar um dia para fazer uma visita. Já conheço Itarantim, fui há muito tempo, mas realmente preciso visitar esse ponto turístico aí. A Pedra das Três Pontas. Abraço, Brunão. Daniele, sou do povoado de São Joaquim. Essa é minha filha, Daiane, com o repórter Gabriel Nascimento e o cinegrafista Edirlei Pereira, na segunda marcha quilombola, no sábado. Abraço. Ai, que legal, Daniele. Um beijo para você e para Daiane também. Olha ali, repórter Mirim. Um abraço, fez falta aí com os nossos colegas, com Dila e com Gabriel. Carmen, fiz parte do primeiro casamento quilombola de Vitória da Conquista. Judson, foi um prazer a sua presença nesse momento especial. Estamos muito felizes. Carmen, o prazer foi meu, obrigado pelo carinho, né? Pela foto também, felicidades aí para vocês, um grande abraço. Luciana, boa tarde, Judson, o pé de jaca daqui do nosso sítio está carregado. Vou enviar o endereço para você vir buscar a sua jaca. Olha, Luciana, eu vou mesmo, viu? Adoro jaca. E as jacas aí estão bonitas, né? Um abraço para você. Bonitas e devem estar cheirosas também. A jaca tem um cheiro maravilhoso. Luciana, você já tomou sorvete de jaca? Se não, pega a receita aí na internet, faz que é uma delícia também. Railda, turma do primeiro ano do Colégio Estadual de Tempo Integral de Florestal, em Nova Canaã, registrando a passagem pela TV Sudoeste, com os professores Silvio, Railda, Ana Paula e o William. Que massa, um abraço para essa galera, fez foto aqui na frente da TV, né? Marcando aí a presença. Valeu, um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela visita. Marleide, venho pedir a Embasa para ligar a água no pé de galinha, em frente à BR-116. Minha irmã está sem água há mais de 15 dias. Mas está faltando aí na região, Marleide, ou é só na casa de sua irmã, né? De qualquer forma, fica aí o pedido para a Embasa, porque ninguém merece ficar sem água, né, Marleide? Abraço para você. Patrícia, Judson, ontem tivemos o privilégio de fazer parte desse momento tão incrível e histórico. Foi um momento muito especial para nós. Imagino que para todos os casais. Só tenho que agradecer a todos. Foi o casamento quilombola, o primeiro de Vitória da Conquista ontem, o casamento coletivo. E com essa imagem, desejando felicidades para o casal, a gente está terminando o Bahia Meio-Dia. Amanhã tem Blog do Emprego, as vagas de emprego e estágio oferecidas por empresas da região. Tem também a dica do especialista aqui no Bahia Meio-Dia. Ótima tarde para todo mundo, bom almoço para você que ainda não pegou o rango. A gente se fala amanhã. Tá chegando o Globo Esporte, à noite tem o BATV. Tchau, tchau.